Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro de 2016. Eu sou Rogério Conde e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios hoje o médico oftalmologista Marcos Garcia. Vamos começar com as notícias. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, citou em um parecer assinado na última sexta-feira a avaliação de que existe uma tentativa da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de embaraçar as apurações da Lava Jato. Essa análise foi feita inicialmente pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, ele negou um pedido de recurso de Lula, alegando a tentativa de obstrução das investigações. Na ocasião, os advogados de Lula questionaram as críticas de Zavascki e argumentaram que todo cidadão tem o direito constitucional da ampla defesa e que utilizaram os recursos como tentativa de conter as violações aos direitos e garantias. Bom, iniciando o nosso programa, quero primeiro agradecer a presença do Dr. Marcos Garcia, meu amigo Marcos. Obrigado, Rogério. É muito bom ter você aqui nos nossos estúdios, Marcos. Obrigado, viu? E eu queria já iniciar fazendo um comentário a respeito desse assunto. Parece que a gente fala mais do mesmo, mas a notícia que a gente precisa e é o assunto que a gente precisa destrinchar e entender. E, ao mesmo tempo, a nossa missão aqui é fazer com que o nosso telespectador forme sua convicção a respeito de tudo que vem acontecendo. O presidente Lula foi um ator político importante na nossa história, cometeu erros, alguns acertos, mas enfim, foi um ex-presidente e agora está envolvido numa situação até embaraçosa para quem ocupou um cargo tão importante. Queria saber a sua análise a respeito, inclusive, dessas acusações de que ele procurou embaraçar as investigações da Lava Jato, entre outras acusações que recaem sobre ele. O que talvez o político no Brasil tenha muita dificuldade de entender, e o Lula, como político, teve uma oportunidade única, né? Teve uma nação totalmente com credibilidade para fazer as mudanças. Acho que se apequenou, acho que todos, né, Marcos? Acho que o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Até aqueles que não votaram nele na primeira eleição, né, falaram, bom, alguns até tinham, falando, não vou votar porque é PT, tinha todo aquele ranço da esquerda, mas no fundo entendiam que de repente era uma boa para o país mudar um pouco o foco e de repente ter um presidente mais sensível às questões e receber sociais. Um voto de confiança até quase daqueles um cheque, quase em um branco, cheque em branco. Né? Ele tinha uma procuração em mãos para mudar o país, tinha o mercado internacional ventando a favor do Brasil, tinha o Congresso com credibilidade, com chance de fazer as mudanças e desperdiçou. Chegou a ser chamado pelo presidente Barack americano, Obama, the man. O cara. O cara, né? E ontem eu estava lendo umas frases em latim e quando a gente pega dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Se a gente não mostrar para a sociedade que a lei é para todos, desmonta a sociedade. Acho que a gente está passando por uma crise não só financeira, é uma crise de valores e tudo mais, e passa por esse conceito. A gente que está em casa, no sofá assistindo, gostaria que a justiça fosse feita. Eu realmente não esperava outra coisa, que uma equipe tão grande de advogados não fosse usar qualquer tipo de recurso para tentar preservar. Mas a ideia que eu tenho é que em determinado momento tem que saber mudar um pouco a estratégia. Acho que o país sofre muito com esse tipo de tática de guerrilha do direito. Continua estimulando o conflito nas ruas e tudo mais. Até que momento a gente vai continuar estimulando essa briga, né? que não é boa para ninguém? Você entende que o Ministério Público deveria, de alguma forma, tentar colocar um ponto final nessa... Não, eu acho que nesse momento o Ministério Público vai ter que ir até o limite. Eu esperava o outro lado pedir uma trégua e tentar negociar uma saída negociada. Cara, só de Lava Jato, se eu não estou enganado, acho que já são 2 anos e meio. E a tendência esse próximo ano é continuar nas manchetes. E eu acho que nesse ano daqui para frente, eu acho que o grupo de advogados dele devia chegar para ele e falar assim, olha, nós estamos num ponto que não adianta ir por mais esse caminho de querer rachar, de querer apoio das ruas, de querer apoio das massas.
O cidadão comum entende isso, que esse tipo de agenda deveria mudar, a gente deveria pensar mais o Brasil e deixar isso de lado. Mas eu acho que lá em cima, em Brasília... Agora acho que é o momento, né? Seria o momento. O país já está fragilizado demais, por tudo que está acontecendo, e então tem que chegar aí a fundo e resolver, não deixar nada para trás. E eu acho até que o status quo hoje não vai deixar parar o processo, porque a gente precisa mostrar, quer dizer, estamos cortando dos dois lados, tem um Cunha que vai passar para o Ministério Público também, que era de um outro partido, e ao mesmo tempo, se não fizer tudo que tem que ser feito, a lição de casa contra o ex-presidente, ele passa a continuar sendo uma influência política para o futuro. Quer dizer... Eu acompanhei alguma coisa em redes sociais e tudo, em que muita gente questionando de alguma forma a atitude, né, a explanação sobre como vai se proceder a investigação contra o ex-presidente Lula, essa publicidade que foi dada tudo como negativa. Eu acho difícil crer que eles iriam errar, minha opinião pessoal. Eu também, eu que concordo. eles fossem errar agora, porque eu até escutei em um outro comentário dizendo que o Ministério Público realmente me chamou bastante atenção, que tem tido ações cirúrgicas, né? Na pesquisa, enfim, nas apresentações. Então, acho que eles acho difícil eles errarem, ter um erro grosseiro desse, porque realmente a explanação que foi dada pelo procurador, a forma como eles iriam conduzir o processo agora de investigação contra o ex-presidente, alencando algumas questões e tudo, muita gente dizendo que o argumento era frágil. Eu acho que eu acho que eles esperaram tanto até esse momento, que o argumento talvez agora seja frágil, mas eles já devem ter outros, até porque as delações premiadas aconteceram e com outros atores do processo muito importantes, como os empreiteiros e tudo. Quase 3 anos de processo, seria muita ingenuidade imaginar que o camarada ia a público citar aquilo se ele não tivesse lastro, né? Tem muita coisa do processo que a gente vai demorar uns anos para ficar sabendo quando alguém publicar algum livro, né? É verdade. Eu acho que ninguém no Ministério Público teria esse tipo de atitude. Eu acho bacana, acho que é transparente, acho que até uma forma de continuar com a investigação. Se o Ministério Público... Manter talvez a opinião pública também ao lado, né? Se o Ministério Público não mantivesse a opinião pública ao lado, eu acho que essas gincanas políticas e do direito já teriam calado essa Operação Lava Jato há mais tempo. O que mantém todo esse sistema do Ministério Público talvez seja a vontade nossa, enquanto cidadão, de que chegue ao fim. E do outro lado, a gente vê... Talvez o ex-presidente esteja numa posição um pouco megalomaníaca demais, né? Quem gosta de... Mas que ele não desce também um degrau, né? Mas eu recebi no WhatsApp há pouco tempo atrás uma jornalista citando uma correlação entre Lula e Júlio César, quando Júlio César era imperador de Roma e ele chegou num momento que ele era imperador hegemônico, ele não tinha mais nenhum inimigo. Eles acabaram com os inimigos internos e com os inimigos externos. Então ele entrava dentro de Roma na biga e tinha dentro da biga apenas ele e um escravo. Então todo mundo ovacionava Júlio César e o escravo do lado sussurrava uma coisa no ouvido dele que era memento mori. Ele pediu para o escravo falasse para ele de hora em hora: lembra-te que é mortal. Porque a pessoa chega no auge do poder e acha que está acima do bem e do mal, que está acima da lei, que está acima de tudo. Isso não é incomum, quer dizer, tem uma série de situações de privilégio. Nós estamos num país da cultura do privilégio. Cultura do privilégio. As pessoas passam para a carreira pública e passam a achar que elas têm que ter privilégio, que ela não precisa pegar uma fila no aeroporto, que quando a gente desce na estrada o limite de velocidade é só para você, cidadão comum, que se o camarada tiver uma placa ligada ao Estado, ele não precisa. Por que eu subo e desço todo dia a 100 e todo dia passam 10 carros com placa oficial para o meu lado a 150 km por hora me apertando? É esse tipo de privilégio que deveria ser repensado. Isso não tem nos países que estão na nossa frente em desenvolvimento social. Existe um respeito danado pelo público. O funcionário público lá fora, ele sabe que ele tem que tratar bem a população. E ele tem que dar o exemplo. E ele né? dá o exemplo. Aqui é o contrário. Aqui o camarada não dá o exemplo, ele tem a cultura do privilégio. E se você tentar criticar, aí o sistema público se vira contra o cidadão. Então, e será que depois de todo
né, tudo que foi montado, esse cenário todo, inclusive essa relação a Lava Jato e tudo isso, você acha que esse vai ser o legado que vai ficar para o Brasil, de que realmente o público precisa respeitar mais o privado e que as pessoas que lá estão precisam fazer por merecer essa confiança de poder tratar com a coisa pública? Mas eu não quero que você responda agora, nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Fique aí, a gente volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada, hoje recebendo em nossos estúdios o oftalmologista Marcos Garcia. E nós falamos no primeiro bloco sobre o legado, Marcos, que a gente acredita que toda essa experiência, porque não deixa de ser uma experiência que a população brasileira está vivendo, e até algo que as pessoas estão acompanhando de verdade, estão sentindo, que vão às ruas. Você vê aqueles momentos, aqueles grupos que foram criados, vêm para a rua, até do Rogério Schecker, qual eu tive o prazer de conhecer já. Então, iniciativas populares mesmo, de mobilização e tudo isso. Então, você acredita realmente que o Brasil... eu, sinceramente, acho difícil, que nós estamos toda uma geração aí ainda onde esses benefícios todos, está muito enraizado ainda, aquela história do jeitinho brasileiro, a lei de Gerson. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho mais para se livrar de tudo isso. Mas você entende que nós vamos ter uma cultura diferente, um Brasil diferente aos olhos da população ao final dessa situação toda da Lava Jato, de uma eventual condenação do ex-presidente Lula? Eu espero que sim, viu, Rogério? A gente estava falando com o microfone em off aqui sobre os filhos da gente, essa geração que está vindo. São crianças que têm um senso de responsabilidade, de certo e errado muito grande. Eu acho que a gente deve isso para eles. Até nas pequenas coisas. Até nas questão pequenas... da faixa viva, de você não parar o carro na frente da faixa, não passar um sinal laranja. Eles são extremamente... São crianças feitas para o mundo coletivo e tudo mais. E eu acho que a gente tem que dar essa resposta para elas, porque seria muito ruim numa discussão entre pai e filho, se o filho fala, você fez errado, e o cara fala, mas todo mundo faz errado e ninguém vai preso. Isso é péssimo. Eu olho para trás e o pessoal bate no peito e fala, poxa, nós tiramos já 2 presidentes em curto espaço de tempo. Eu falo, meu Deus, nós elegemos 2 presidentes que a gente teve que tirar. Quer dizer, triste, né? É triste, o motivacional está ruim. Estamos motivando as pessoas erradas a chegarem no poder. Esse motivacional é que eu gostaria que mudasse. Eu vejo nessas novas gerações, talvez até essa coisa de conectar um no outro pelo WhatsApp, pelo SMS. As crianças estão mais politizadas, estão conseguindo pensar mais coletivamente do que a nossa geração. E era uma dificuldade, você colocou um ponto interessante. Com o advento aí da tecnologia e tudo, um país como o Brasil, de dimensões continentais, tudo era muito difícil você mobilizar, ainda mais uma democracia nova como a nossa, você mobilizar todo um país para determinar, diferente de países menores, por exemplo, onde a capital administrativa é fácil, como a Argentina, vamos dar um exemplo aqui. A Argentina teve sempre aquela tradição do bater panela, mas a Casa Rosada, metade da população da Argentina mora em Buenos Aires. Né? Exatamente. Então você ia lá, mobilizava bairros, iam lá, juntava aqueles líderes de bairros, de regiões, ia lá na frente da Casa Rosada e batia a panela. No Brasil, para você encher 2, 3 ônibus para levar para Brasília, dependendo do lugar que vai sair, é uma dificuldade que às vezes é mais de um dia de viagem. E eu tem gosto toda disso, uma logística. Rogério, porque assim, para você fazer uma manifestação grande, antes de você ter esses recursos tecnológicos, você precisava de instituições, você precisava de sindicatos, de agremiações, e aí existe um filtro. Você ia para onde a liderança do sindicato, da agremiação ou do partido e acabava tendo um viés político negativo. Hoje não. Hoje a mobilização é popular. Cada indivíduo tem o seu telefone, cada indivíduo representa a si mesmo, uma pequena coletividade. Isso é bacana demais. Isso é bacana. A gente tem que começar a mudar. E tem muita coisa que está errada em peso no Brasil também, né? Eu acho que algumas coisas vão ter que passar no Congresso. Hoje 15%, 20% apoiam um setor da esquerda, pseudo-esquerda do poder e faz barulho como se fosse 50% da agenda. É um perfil que a gente precisa repensar. A gente precisa repensar contribuição sindical obrigatória.
Eu acho que tudo que é obrigatório tem que ser repensado. Voto Obrigatório, serviço militar obrigatório, contribuição sindical obrigatória, não devia ser nada obrigatório. Todo mundo trabalha, todo mundo tem que contribuir obrigatoriamente. Não, a contribuição a gente faz para o INSS, faz para o Fundo de Garantia. Agora, a contribuição deveria ser facultativa e não obrigatória. Senão a gente acaba criando uma indústria, mais indústria. Vou fazer um sindicato. Até porque essa questão de representatividade também muito também vai de afinidade do perfil, tem né? muita gente que Às não vezes se tem sente o sindicato, a mesma categoria, tem dois ou três e com perfis distintos. Absolutamente distintos e manipulados politicamente. Então a gente recebe carta de agremiações e sindicatos diferentes, como você disse, para a mesma ocupação. Aí você tem um funcionário que fala assim, não, eu sou do sindicato tal, eu sou do sindicato tal. Escuta, quem que representa vocês? E a ideia de que tem é que ninguém representa, nós temos um número muito grande. Sindicatos devia ser reduzido e o dinheiro que vai também devia ser controlado. É muito dinheiro. Hoje em dia dinheiro é poder, dinheiro falta para tudo. Quem tem dinheiro sobrando mobiliza. Então você capitaliza um grupo pequeno que com 10, 15% de integrantes toma agenda de 50% do país. Também está errado. A gente já viveu um Brasil de desigualdade, né? A próprio perfil dos partidos e o perfil da eleição já não é absolutamente simétrico. O voto para a gente vale muito, muito menos do que para determinadas regiões. Aqui, para você fazer um deputado, você precisa de 1 milhão de votos. Exatamente. A gente teve um país em que um camarada mandou no país durante 4 ou 5 décadas, era senador por um estado e morava no outro. Isso não é possível, isso desmotiva qualquer um. Não, e deixou um legado, quer dizer, incrível, assim, né? Mas está certo isso? Eu moro aqui, mas eu tenho endereço aqui. Experimenta você fazer isso para ver se consegue. Essa distorção de regras, isso tudo, essas gincanas. Pô, então vamos transformar o ex-presidente em ministro porque o cara tem foro privilegiado. Meu Deus do céu, que ideia é essa? Isso foi muito feio. Coisa horrível. E ainda bem que a sociedade não aceitou quer isso. Dizer, a gente precisa acabar com aquela coisa de assim, não, é imoral, mas não é legal. Gente, é errado. É errado. Se é errado, não deve ser feito. E aí a gente pode ter uma próxima geração. Já está mudando, a gente já vai começar a ver o perfil do candidato desde do vereador até o deputado, pessoas menos comprometidas com grupos, mais jovens, com a cabeça mais aberta. Eu espero que eu ainda veja isso aí. Talvez a gente não chegue a curto prazo, mas se as mudanças começarem lentamente, boas pessoas vão ter a motivação de entrar na política. Não, é verdade. E a gente realmente precisa disso. Você mesmo que milita na política, quantas vezes você não escuta da sua família? Mas, poxa vida, a política é um ramo... Desde que eu iniciei em 2005. Você tem certeza que você ir para a política, puta, você é empresário de sucesso, você vai querer enveredar por um ramo desse. Aí você escuta dos amigos assim, pô, você está maluco? Você está louco? Você está louco? O que você vai fazer lá? Por que não, né? Por que não uma pessoa boa, que tem experiência empresarial e de gestão não entrar? O que a gente precisa é disso. Você imagina um ministro com uma cabeça de Steve Jobs, o que revolucionaria qualquer problema para ser pensado. Incrível. E vamos para uma nota nacional. O presidente Michel Temer embarcou na manhã deste domingo para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Seguindo a tradição, o discurso inaugural do encontro na terça-feira será feito por Temer. Até o momento estão confirmadas as presenças do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e das Relações Exteriores, José Serra. Para acompanhar Temer na Assembleia até sexta-feira, o tema da Assembleia deste ano é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Além desse assunto, o presidente deverá abordar o atual cenário econômico, o comércio exterior e a crise de refugiados. Bom, essa ida do presidente Michel Temer para Nova York eu acho muito positiva, até porque, finalmente, aos meus olhos, depois de de mais de uma década, quase 2 décadas, a nossa política internacional estava voltando todas as suas atenções, acho que para os parceiros errados, né? A gente, nos últimos anos, estreitou relações comerciais com países que muito pouco ou nada ofereciam em troca, caso de Peru, Bolívia, Venezuela, Cuba, e em detrimento a antigos parceiros muito importantes e pujantes, como os Estados Unidos, a União Europeia e até mesmo uma aproximação que tinha sido feita na Ásia, que estava recuando. Eu acho que agora, até pelo próprio chanceler, até para o José Serra ter uma experiência, ser alguém que tenha uma visão
internacional, eu acho que a gente tem aí um caminho importante a seguir, né? Eu concordo, quer dizer, eu vejo com muito bons olhos, essa visita é muito mais simbólica, como um passo na direção. Mostrar que, olha, nós estávamos indo para um caminho que não era o certo e o Brasil quer voltar. E o Brasil precisa de parceiros comerciais, a gente precisa até, te interrompendo, desculpa, mas até nas relações comerciais vem a máxima da Bíblia de diga-me com quem andas que eu lhe direi quem Falou és, né? tudo. E eu via com muita tristeza, quer dizer, a gente passando por uma situação de ter parceiros comerciais que não eram parceiros comerciais, eram créditos. A gente estava fazendo linha de crédito, né? É verdade. Vamos fazer uma parceria com Cuba, com Venezuela, e a gente queria começar a interferir na política regional, uma cartilha, eu vou ajudar o país tal que está dentro da cartilha do meu grupo, quer dizer, isso é horrível. A gente se afastou de grandes parceiros comerciais, a economia precisa. E outra coisa, né? Voltando aqui, isso sem falar ainda com aquela cultura antiga da informação privilegiada e tudo, porque você sabe que há uns três anos atrás eu estive no Panamá com um grupo de empresários da área da construção civil e tudo. E naquela ocasião nós fomos visitar um canteiro de obras da Odebrecht, no Panamá. A Odebrecht estava fazendo metrô, reurbanizando uma hora lá da praia, fazendo obras grandes, importantes dentro do Panamá. E dentro do canteiro a gente conheceu uns engenheiros lá, brasileiros, trabalhando lá na Odebrecht, e eles falando, não, porque a gente, inclusive, daqui nós estamos já... o Odebrecht está adquirindo algumas coisas em Cuba, algumas áreas, alguma coisa. Aí depois passou um ano e pouco, a gente veio ver começou aquela abertura de Cuba, quer dizer, provavelmente a cúpula do país já estava beneficiando a Odebrecht, falando, olha, vai lá porque a gente vai investir aqui, vai fazer. Então a Odebrecht comprou áreas, isso logo deve isso. Comprou, segundo os engenheiros da Odebrecht lá no Panamá, a Odebrecht já estava comprando áreas portuárias pelo litoral ali de Cuba. Formação privilegiada para depois ser favorecido numa futura licitação. E o meu medo era capaz de fazer mais obra lá com mais BNDES brasileiro pagando, quer dizer... Venezuela tratando o Brasil investindo, sustentando e tratando como se fosse... É muito triste. Nós temos um colega deputado por Roraima e assim, a gente, nesse último congresso, teve muita relação com ele e a gente viu matérias da fronteira Brasil-Venezuela, onde as pessoas estão atravessando a fronteira para conseguir emprego. São situações surreais, as mulheres venezuelanas, pela pobreza que a gente não consegue ver, porque a mídia não mostra, né? Você vê dois lados. Eu fui para a Colômbia fazer um curso e você vê gente saindo da Venezuela e tentando ir para a Colômbia para trabalhar, e gente saindo da Venezuela e tentando ir para o Brasil para comprar o básico, arroz, óleo, um câmbio de dinheiro na fronteira. Mulheres venezuelanas pobres atravessando a fronteira para se prostituir do lado brasileiro, a troco de R$5, para poder levar para casa, a falência de uma economia, de uma sociedade. E a gente aqui com o governo de esquerda sustentando isso e essa agenda e querendo brigar. Vamos para você, é muito cego, né? Isso é fanatismo, né? O camarada amanhã não pode reclamar do fanatismo do sujeito que coloca a bomba ali, porque é uma coisa cega. Não, e outra coisa, eu acho que o Brasil, até pela condição, pelo PIB, pelo tamanho, pela população, tinha que exercer um papel mais de protagonista aqui no Mercosul e tudo isso. Nós perdemos, e não dividir, não é uma questão de você impor, mas é uma questão de você se colocar de forma correta perante os seus parceiros comerciais. Era uma colocação do tamanho do Brasil, que se a gente fosse levar a representatividade, e agora a gente voltando a ter credibilidade no setor internacional, volta a vir investimento. Por que não ser parceiro americano, receber tecnologia? Exatamente. E eu acho que o país tem tudo para se alinhar com os países já desenvolvidos e com uma economia pujante, né? Você tem que se aproximar de quem pode te dar alguma coisa em troca. E a reciprocidade, quer dizer, a gente recebeu aqui médico de tudo que é lugar para trabalhar aqui e de repente eu fui fazer visto americana no auge da era Lula e eu perguntei para uma pessoa que eu conheço dentro, puxa, por que vocês não liberam, né? Tem tanto país que entra nos Estados Unidos sem a necessidade de visto, essa burocracia. Brasileiro viaja para trabalhar, para estudar, é normal. Eu fiz um monte de curso nos Estados Unidos,
aprender, para lidar com nova tecnologia. E falou, por causa da lei da reciprocidade. A gente queria oferecer isso para o Brasil, mas aí tem que ser oferecido para o cidadão americano também. E não querem dar. Por que não? Nós temos esse trânsito, Brasil e Estados Unidos, de cultura, o mundo inteiro usa tecnologia americana, o mundo inteiro fala o idioma americano. É como se fosse Roma, não tem jeito. Existe uma necessidade de tecnologia. Quem não anda com tecnologia fica para trás. Quem fechar suas portas, quem olhar para dentro da Venezuela, sem tecnologia, a capacidade de retirar petróleo é muito reduzida, de fazer energia elétrica, vai faltar tudo. Vai faltar água, vai faltar energia elétrica. Eu acho que com o presidente Michel Temer, e com o Serra, agora ao seu lado provavelmente... o Henrique Meirelles, que é outro homem que tem uma credibilidade muito forte, é um técnico reconhecido internacionalmente no mercado financeiro principalmente. Eu acho que isso muda um pouco a agenda e eu acho que a visão do empresário, o que a gente precisa agora no Brasil, no meu entendimento, fomentar a gente criar postos de trabalho, Exatamente. precisa de investimento, a gente precisa ter o trabalhador, o cara podendo receber lá, o cidadão no final do mês, poder levar para casa, porque aí é um efeito cascata, você diminui a criminalidade, você diminui tudo, você precisa ter esse investimento. E para ter esse investimento, a gente precisa de segurança jurídica. E eu acho que a gente só vai ter essa segurança jurídica se nós estivermos alinhados com países que pensam da mesma forma e trabalham da mesma forma. Quando o pessoal falou assim, puxa, o embaixador da Venezuela vai ser chamado, eu falei, ótimo, estamos no caminho certo. Isso é um ótimo sinal, quer dizer, sinal que estamos no caminho certo. Olha, quem vier aqui só para pegar cheque, por favor, pode voltar, não tem problema nenhum. Quem vier aqui para trazer dinheiro, posto de emprego, seja bem-vindo. Estamos precisando, venham para cá, para trazer mais indústria, mais empresa, mais tudo. É verdade. Bom, a nossa conversa está muito boa, tenho certeza que você, nosso telespectador, está gostando. Nós vamos precisar ir mais uma vez para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. O governador da Flórida, nos Estados Unidos, autorizou na última sexta-feira uma verba de 10 milhões de dólares para o combate ao vírus da Zika. O escritório do governador afirmou que os recursos serão utilizados para o monitoramento e a eliminação de mosquitos. Além disso, entram em pauta o treinamento de técnicos em controle de mosquitos, o aumento dos laboratórios e a compra de kits de prevenção contra a Zika. Já foram registrados 77 casos locais da doença no estado. Fora isso, também foram confirmados 650 casos de Zika em pessoas que contraíram o vírus no exterior e 86 gestantes infectadas. Marcos, isso é sério, né? Nós tivemos aqui, parece um país que eu conheço, né? Os Estados Unidos parece um país que eu conheço que passou por uma epidemia ou quase isso recentemente, né? Olha, o Aedes aegypti é um vetor extremamente difícil de ser vencido, sabe? Se você for olhar o nome Aedes aegypti, que é o odiado do Egito, quer dizer, faz 1000 anos que o Aedes aegypti, perto de comunidades onde tem abundância de água ribeirinha, dissemina doenças como vetor e é extremamente difícil de destruir, porque é um mosquito muito resistente, que nasce em água limpa, e para você conseguir, mesmo na Flórida, com todo o recurso, com todas as instalações que eles têm, eles vão ter dificuldade pelas características geográficas da Flórida. Quem conhece a Flórida sabe que a Flórida, o centro da Flórida é um pântano gigante, o Everglades ali no meio. Não é difícil de imaginar como vai se expandir. 10 milhões eu acho que até para a Flórida é pouco, pelas dimensões da Flórida. Então você vê o que a gente está lutando aqui. A gente não tem certeza de como esses vetores voltaram, mas provavelmente tanto para a Flórida quanto para os Estados Unidos, na Flórida e para o Brasil, eles vieram a partir da América Central. É possível até, se especula que na época que o Brasil mandou missões de paz para o Haiti e tudo mais, que alguns militares vieram infectados e trouxeram. Mas como hoje o trânsito de pessoas é muito grande, quando você traz a pessoa contaminada e ela entra em contato com a sociedade e com o mosquito, o vetor vai espalhando. Não vai ser fácil, quando a gente tiver a estação de chuva do ano que vem, vai ser um novo desafio. E são desafios que requerem recursos e mais... Você falou bem, a Flórida é um pântano. É um pântano. E se a gente ficar olhando geograficamente a região, a gente tem características semelhantes. É difícil entrar nas casas das pessoas, a gente tem até medo de abrir a porta.
para se é realmente alguma pessoa que vai entrar em casa para ver. Então, cada um precisa fazer sua lição de casa. A gente vai esperar, a partir de março, um crescimento de novo. Vai ter que ter campanha. Talvez o mais importante é que a sociedade americana reage mais rápido. Acho que aqui a gente demorou um pouco para reagir, para fazer campanha, para destinar recurso. Mas aqui no Brasil nós ainda temos muito problema com o muito vírus. problema, e como é sazonal, quando vier a estação de chuvas, a gente vai esperar que o problema aumente bastante. Foi engraçado, a gente teve uma falta de água na região que, de certa forma, acabou a diminuir um pouquinho. Não tinha água para lavar nem roupa, quanto mais para morar mosquito. Eu acho que foi caso pensado, que o governador Geraldo Alckmin pensou, falou, olha, vamos ter uma crise hídrica, mas pelo menos a gente resolve, camufla. Vamos acabar com a água, daí acaba com o mosquito. Resolve o problema do... Mas é engraçado que, pleno 2000, beirando 2017... nós ainda tenhamos tanta dificuldade em lidar com o mosquito, que desde a época das pirâmides, da construção das pirâmides do Egito... Muito difícil. E é desse tamanhinho e a gente não consegue... E uma nação como os Estados Unidos, tem como a gente estava dizendo anteriormente, detém uma tecnologia em todas as áreas, muito à frente até de outros países, tem uma economia que propicia... grandes mobilizações, não se consegue resolver. Eu, de uma forma fria, eu até acho que essa epidemia na Flórida vai acabar beneficiando indiretamente a gente, porque vai ter uma corrida tecnológica para tentar buscar uma solução para o Zika. E acaba depois... A gente vai acabar comprando essa solução, porque o que a gente está fazendo hoje não está funcionando. A forma de comprar... pesticidas que possam controlar e regular aquela fumaça, aquilo controla, mas não erradica. Então a gente olha e fala assim, bom, enquanto for um problema na Flórida também, quem sabe a gente pegue carona na solução deles. Você como um profissional da área médica e tudo, é difícil mesmo assim, que a população toda mobilizada, ninguém deixando água parada, mas é muito difícil, é o mínimo que precisa para um mosquito proliferar. Às vezes foge até do controle, alguma coisa que ficou, uma pedra até em forma de uma corre panelinha. O risco de você ter um amassado no ar-condicionado que ficou um pouco de água e você não vê. Quer dizer, pode ter na casa da gente, você pode ter na casa do ministro da Saúde, né? Não vê, é invisível ao ser humano. Por isso que precisa, talvez, usar a tecnologia, deve ter alguma forma indireta da gente conseguir seletivamente matar só esse vetor. Porque hoje o que a gente tem de pesticida destruiria o vetor e todos os outros. Esse é o problema, a gente tem que achar um pesticida. Aqui na Baixada Santista, como que você acha que está sendo feito? Sim, está sendo bem feito. Adequada? É engraçado, você vê que não precisa só de dinheiro. Na primeira epidemia que a gente teve de dengue, como faltava dinheiro para ter agentes de saúde, as Forças Armadas emprestaram o contingente todo para fazer a entrega das panfletos e para fazer o fumacê e para entregar o cloro e tudo mais, e funcionou muito bem. Foi uma parceria muito bem-vinda em municípios menores aqui. A gente está controlado, mas não está erradicado. Mas você acha que todas as cidades trabalham de forma igual? Não, porque infelizmente eu vejo, por exemplo, não. o São Vicente, que tem uma dificuldade para tudo tremenda, economicamente é uma cidade praticamente falida. E o mosquito não vê fronteira, né, Rogério? Exatamente. Então eu acho difícil falar, olha, a cidade X e a cidade Y estão trabalhando de forma conjunta e por igual. Eu acho... Esse é um problema. A gente podia tratar muito bem aqui, mas se não for tratado em São Vicente, a divisa é virtual, quer dizer... Aí precisava ter uma ação conjunta, mas o Estado é lento. O Estado é lento em todas as instâncias. Os órgãos, por exemplo, agência metropolitana, você acha que a Baixada toda deveria trabalhar de forma coordenada? Mas eu acredito... Mas é difícil, né? A gente não consegue isso nem no transporte público. A gente tem tantos desafios metropolitanos que estão para ser vencidos, né? Acho que entra na pasta e, infelizmente, só vira agenda quando vira notícia de jornal. A partir do momento que diminui um pouquinho, que a própria natureza nos privilegia, que para de chover e faz sol e diminui o mosquito, sai da agenda.
Então, deve voltar para a agenda a hora que começar a surgir no jornal. A gente não tem essa mentalidade preventiva, a gente vai correndo atrás das coisas que acontecem. Vai apagando né? incêndio, Vai né? Aquela apagando cultura. incêndio. O brasileiro tem uma dificuldade de planejar, tremendo. Eu sempre tenho oportunidade aqui no programa, eu falo. Que dificuldade De pensar um que o pouquinho brasileiro pra frente. tem de você planejar as coisas. Não Eu se acho. planeja nada nesse país. Não, e aí vai Está acontecer sempre apagando incêndio. reuniões emergenciais, comitês Sempre, emergenciais, sempre. aí vamos juntar um grupo de trabalho, de apoio, não sei o quê. É a hora que para a estação de chuva, que começa a melhorar, até porque é sazonal esse ritmo, quando a curva cai, agora podemos mudar a agenda para o outro lado. Impressionante. Marcos, nós vamos precisar ir por um intervalo. Fique aí, é só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Cerca de 4 mil médicos cubanos que vieram ao Brasil por meio do programa Mais Médicos em 2013 podem ser substituídos. O governo analisava uma possível renovação dos contratos que vencem neste ano, mas um acordo para substituir esses profissionais foi definido na última semana pelo Ministério da Saúde, representantes do governo cubano e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Na ocasião, a vice-ministra da Saúde cubana, Márcia Cobas, afirmou que os médicos precisavam retornar ao país de origem por conta de vínculos com o sistema de saúde cubano. Novos profissionais do país devem chegar ao Brasil até dezembro. Marcos, essa história do Mais Médicos, do programa Mais Médicos, da vinda desses profissionais estrangeiros, em especial os cubanos, gerou lá atrás uma grande... não digo uma confusão, mas muitos contra, outros a favor. A classe médica rechaçou, achou que não era necessário. Como é que dar uma pincelada nisso? Como é que você viu essa história do Mais Médicos e agora a questão deles terem que voltar a fim do contrato para retornarem eventualmente outros profissionais? É muito difícil de entender, viu, Rogério? Porque assim, no primeiro momento... Nós não temos mesmo esses profissionais no Brasil? Não, nós temos o profissional no Brasil, nós temos uma formação da medicina no Brasil de bom nível, nós temos um número suficiente de médicos que se formam. Talvez o problema seja a concentração, onde os médicos ficam. É óbvio que todo mundo quer ficar próximo a um centro onde é mais fácil de exercer a profissão. Então, você não tem, para o médico, para o profissional... Até porque, desculpa te interromper, mas até porque não adianta vir um médico cubano, por mais capacitado que seja, colocarem ele num ambulatório no interior do Piauí e ele não ter nem gase, nem um raio-x, nem um laboratório. Mas aí podia vir da Dinamarca ou ser brasileiro mesmo. Exatamente. O profissional não ia conseguir exercer a sua profissão. Eu penso dessa forma, quer dizer, a pessoa não queria sair do grande centro e ir para os rincões do Brasil, da mesma forma ninguém quer. Então o próprio colega que veio de Cuba ou de outros países acaba preferindo ficar em centros onde tem mais recursos. Só que para trazer o sujeito para o lugar onde tem mais recurso, já tem médico. Para você pegar esse sujeito e levar para o lugar que não tem recurso, não faz tanta diferença. O que aborreceu foi a falta de transparência. O programa foi baseado inteirinho nos médicos cubanos. E depois usar uma falácia, não, são para médicos estrangeiros. São 4 mil cubanos e um paraguaio. Quer dizer, não era. Já era um programa que já estava assinado, já estava pronto. Não é nada pessoal contra os médicos. Eu conheci alguns dos que chegaram no Brasil. São boas pessoas. Quando você conversa com o indivíduo, você vê que é um cara que veio, que está batalhando. Todos eles adoraram vir para o Brasil, porque as condições da medicina aqui são muito superiores à de lá. Então me incomodava também falar, vamos trazer médicos de Cuba, porque o médico é excelente. Não é, eles vieram terminar a formação deles aqui. E esses médicos, no momento que eles voltarem para Cuba, eles vão voltar médicos muito melhores do que quando eles chegaram. Então, a sensação que eu tenho é assim, se for para trocar, para vir outro grupo para aprender aqui, por favor, deixa esses que já estão aqui, porque esses já se adequaram ao portunhol, já estão falando português, já sabem um pouquinho o memento. Por que trocar? Nem esses terminaram de fazer o processo. Como é que você, como um profissional da área, como é que você acha que nós poderíamos resolver esse problema? Assim, porque assim, eu escutei muita coisa na época
né, que foi assinado o convênio, que os médicos começaram a chegar, a gente escutou de tudo. Sim. Até entrando por outro viés, a questão de que era só para poder emprestar o dinheiro para Cuba, aquela coisa, mas vamos se ater ao quesito ter o profissional aqui. Você não acha que nós poderíamos, por exemplo, em regiões mais difíceis, onde os médicos longe dos centros, incentivar de repente universidades, alguma coisa, para você formar até hospital universitário, esse tipo de coisa? Eu penso que o caminho talvez passe por aí. O que é ruim é você querer fazer as coisas por decreto, né? Então, esse problema não é só do Brasil. Você vai para o Chile, as pessoas querem ficar próximas a Santiago. Ninguém quer descer para o sul, perto da Antártida, ou ir para o norte, perto dos vulcões. O camarada não quer. Então, você fazer assim, bom, a partir de agora, então, a faculdade tem mais um ano e todo mundo tem que ir para os rincões do Brasil. Por quê? Às vezes muda a regra no meio do jogo e o camarada está pagando a formação dele privada, ele está pagando uma faculdade. E aí ele recebe um ano de penalização para resolver o problema da saúde e ele tem que se mudar para uma zona de fronteira. Não é certo. Então nós vamos fazer isso com todos os estudantes universitários. Quem paga a sua formação privada, eu penso que não devia fazer isso. Mas você fez a faculdade os 6 anos com o Estado custeando. Tudo bem. Agora, se você der condição, se você botar um estágio de saúde pública para o camarada ficar pela universidade, vai ser produtivo. Tanto para o camarada quanto para a região. É uma alternativa interessante. Se ele for sem estrutura nenhuma, não Até porque aquele que está estudando custeado pelo Estado, é uma forma dele devolver devolver para a sociedade um pouco desse investimento. Pelo menos, é um pensamento, é um primeiro pensamento. Você se formou, você teve uma faculdade caríssima de 700, 800 mil reais, são 6 anos de formação, devolva um pouco para o seu país e vá para lá. Segundo ponto, hoje quem faz isso são as Forças Armadas, a gente não enxerga isso, mas o médico da Marinha, o médico do Exército, o médico da Aeronáutica, e é um corpo bem bacana, funciona assim, se você for nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, do Tocantins, são navios da Marinha e que levam a saúde para lá. Isso é interessante, então a gente podia usar um pouco da estrutura que já tem em mobilizar. O terceiro ponto é financeiro. Quer dizer, o que era alardeado é que ia um volume de dinheiro para Cuba, mas na ponta final, que era o colega aqui, o colega recebia pouco. Muito pouco. Então eu falo para você, se você chegar aqui em Santos, um médico recém-formado, e oferecer aquele dinheiro que foi para Cuba, e se falava num valor que ia para Cuba 20 vezes maior do que o colega recebia na ponta, puxa vida, olha, eu vou te pagar isso para você ir para lá. Muita gente gostaria de ir. Muita gente gostaria de ir. O que eu não consigo entender é por que pagar 10 mil para fora do país e pagar 1.000 para o camarada que está aqui. Então oferece os 10 mil para o médico daqui para lá. Oferece, faz um concurso. Muita gente ia aparecer. Muitos colegas, quando terminam a faculdade, acabam fazendo a opção de ser médico militar para receber o soldo militar. Ele entra como suboficial, como segundo tenente, aspirante oficial, para poder receber no começo da carreira. Nem todo mundo faz faculdade com a família por trás, com recurso e tudo mais. Muita gente iria. Olha, essa forma não transparente... E as Forças Armadas, elas são um canal importante, eu acho, para poder levar esse desenvolvimento todo em várias áreas. Deveria ser mais bem explorado. Eu acho que sim. Até porque o país é um país... gigantesco e que vive em paz com as suas fronteiras, não é um país... A gente poderia explorar, já tem mobilizado uma estrutura complexa, como aconteceu agora, por exemplo, a questão das Olimpíadas. Né? Foi fantástico. Você percebe foi para o Rio de Janeiro, uma harmonia entre as Forças Armadas. E os próprios atletas que se filiaram, de alguma forma se filiaram não, mas que se associaram ou entraram para as Forças Armadas para poder ter uma estrutura militar na formação, os profissionais... Tradição organizacional e tudo mais. Tudo. Né? A maioria dos nossos medalhistas eram ligados às Forças Armadas. E as Forças Armadas saíram um pouco da agenda nesses últimos anos e é interessante, eles têm um papel fundamental invisível. Experimenta tirar as Forças Armadas para ver o que acontece com as Farcs ali em cima. Então, todo mundo fala para mim, puxa, nós somos pacíficos, não temos inimigos, civis passem para belo. Quer paz, se prepare para a guerra. Tem que vigiar a fronteira. Se o Estado não é o Estado na comunidade de fronteira, ele perde a soberania. Porque o cidadão precisa de atenção. Se vai ser o médico de outro país ou se vai ser o daqui, o que a gente defende é uma forma transparente hoje. Olha, vai ser assim, do começo ao fim, vai passar pelos mesmos critérios que o médico brasileiro, fazer a prova para ter equivalência. Simplesmente você chegar aqui em outro país e falar, quero ser médico, posso ser... Por que aqui?
Então, é muito marketing. Graças a Deus, isso aí está sendo revisto. Que seja revisto com carinho. Talvez algumas pessoas que vieram queiram ficar e estejam fazendo bem para suas comunidades aí. Marcos, quero te agradecer. Obrigado, pelo Rogério. programa delicioso, falar com essa figura fantástica que é esse médico oftalmologista. Realmente é um prazer, espero que você venha mais. Aliás, de minha parte, eu espero que você seja um habitué aqui do programa, porque é sempre muito bom conversar com você. E a você, o nosso telespectador que ficou até agora nos acompanhando, privilegiando com a sua atenção. Tenha uma ótima semana e amanhã de manhã o Bom Dia Baixada está de volta.